Beleza, meninos? Então, olha, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam bastante bem, né? Então, como combinado, a gente primeiro vai falar da temática dessa semana de aula, e daí a gente vai falar posteriormente um pouco sobre o plano de negócio, nos últimos 40 minutos da nossa conversa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai retomar a nossa conversa é esse conteúdo ele é dividido em dois grandes blocos, tá? Então, primeiro a gente discute grupos e a formação de grupos, regras de grupo, norma de grupo, e depois a gente fala sobre criatividade e processos criativos. E aí tem uma coisa importante. Por que a gente discute grupos em criatividade? Pelo seguinte, existem, de fato, pessoas absolutamente criativas, tá? Pessoas que são capazes de desenvolver inovações, desenvolver novos processos, enfim, pessoas que são capazes de fato, começar do zero. Qual que é a questão? Empresas não podem, no mundo atual, nos tempos atuais, as empresas não podem se dar o luxo de, assim, ter uma inovação a cada 15 anos, tá? As empresas precisam de inovações em um ritmo muito acelerado, tá? As empresas precisam lançar todo ano alguma coisa, né? Então, um exemplo besta. Aqui, acho que a maioria de nós, ou né, a gente usa ou Linux como sistema operacional ou Windows, né? E a gente está careca de saber que o Windows muitas vezes lança as suas versões de sistema, versões beta, que são zoadas, cheias de problema, mas lançam, porque o pessoal da Microsoft sabe que depois é mais fácil lançar as atualizações dos sistemas do que você não lançar nada, né? E aí vira concorrência e começa as margens de mercado, né? Então, que exemplos que a gente discutiu na nossa aula passada? Então, primeiro grande exemplo, gente, foi aquele game, o Duke Nukem, tá? O Duke Nukem, o pessoal levou 13 anos para lançar a segunda versão, tá? Porque toda vez que eles iam lançar, surgia alguém com uma ideia melhor, fazendo uma coisa diferente. E daí, quando eles finalmente resolveram lançar alguma coisa, ninguém mais nem sabia que jogo era, tá? A geração que jogava esse jogo simplesmente ficou para trás, tá? Um outro jogo que também foi meio que um flop é o Cyberpunk. O Cyberpunk, estou mostrando agora aqui para vocês na telinha, se gerou uma expectativa muito grande, principalmente por causa do design dos personagens. O pessoal falou, a gente vai fazer personagem parecido com Keanu, né? E todo mundo gosta do Keanu Reeves, enfim. E acabou que quem jogou o jogo falou, bicho, esse negócio é uma bomba. Tanto é que o jogo foi retirado da loja do PlayStation porque o bichinho foi um flop, né? O Cabra tá falando que teve um amigo dele que pagou. E, Gustavo, cara, por isso eu não comprei de aniversário pro meu sobrinho. Porque o pessoal tava fazendo um hype tão grande assim do jogo, né? E minha família gosta do Keanu Reeves, que a gente falou, vai ser super legal, né? Vou dar de aniversário, vou comprar. E aí, algumas vezes é muito bom você ser mão de vaca, sabe? Porque acabou que eu pensei, e quando eu finalmente resolvi comprar, eu vi que as críticas eram todas aí bem ruins, né? Então, às vezes, ser mão de vaca salva, né? O Luiz Otávio tá aqui falando que quase comprou no lançamento. Olha, Luiz, ainda bem que você segurou, cara, porque, assim, não deu, sei lá, não deu 15 dias e as pessoas já estavam falando bastante mal aí do jogo, né? Enfim, por que a gente está recapitulando essas histórias todas de jogo? Gente, foi o seguinte, às vezes, se até grupo comete equívocos, até grupo, imagina indivíduos, né? Por que grupos são menos propensos a errar? Porque tem mais gente, tá? E grupos são mais criativos, desenvolvem mais coisas, porque é mais gente pensando, tá? Tem mais capacidade cognitiva envolvida. Então, é por isso que a gente estuda grupo, porque em uma empresa, dificilmente a empresa vai contar com um único gênio criativo.
tá? Hoje em dia, você vai contar com equipes criativas, né? Porque é aquela lógica que várias cabeças juntas pensam melhor do que uma. Então, antes de tudo, grupos são conjuntos de pessoas, né? Que são interdependentes e interativas, ou seja, um depende do outro e um interage com o outro. E essas pessoas estão juntas com base em um objetivo específico, né? Ou seja, as pessoas não se uniram do nada, né? Então, houve a união por algum fator específico. Você se une para fazer um bloco de carnaval, você se une para fazer churrasco, você se une para ir a um casamento, você se une por diversos fatores, tá? Não acontece de grupos se unirem sem objetivo nenhum, tá? Então, pressuposto básico, grupos se unem por objetivos. E, segundo os pressupostos, aí agora falando de pressupostos biológicos, as pessoas se unem em grupos. Então, primeiro motivo, por objetivos, e segundo motivo, porque, eu já comentei isso com vocês, nós somos biologicamente programados para existirmos em grupos, tá? Então, o motivo pelo qual a espécie humana se tornou a dominante no planeta é porque a gente entendeu que cada um fazendo uma parte, cada um fazendo uma pequena tarefa, fazendo bem, cada um fazendo a sua função, o coletivo sobrevivia, tá? Então, existem registros de formação humana, tá? Há pelo menos 100 mil anos. Existe registro de arte produzida por humanos também de 50 mil anos, 60 mil anos. Então, um dos motivos que nos fez evoluir enquanto espécie foi agrupamentos. Primeiro, porque agrupamentos possibilitavam que você conseguisse sobreviver com mais sucesso. Segundo, porque em agrupamentos humanos, nós tivemos que aprender a nos comunicar e tivemos que aprender a resolver conflitos. E por que isso é importante? Porque estímulos não desenvolveram. Então, em grupo, a gente não podia simplesmente resolver no braço, porque um depende do outro, cada um tem a sua função social. Então, em grupo, nós tivemos que aprender a, por exemplo, falar. Nós tivemos que aprender a comunicar. E nós também, enquanto espécie, desenvolvemos alguns mecanismos que a gente chama de mecanismos de natureza existencial. O que é isso? Nós tentamos explicar o mundo que nos cerca. Então, nós criamos, enquanto espécie, proto-religiões. Por exemplo, sei lá, o Deus Trovão, né? Está chovendo porque o Deus fulano está revoltado. Está fazendo seca por causa da entidade X que está descontente, tá? Então, essas coisas todas ajudaram a gente a tentar dar sentido à existência humana, tá? Então, em muitas medidas, a tentar entender o porquê que a gente está aqui também nos faz humanos. E, dois, algo que vocês já sabem no íntimo, fofoca edifica. Tá? A gente aprendeu a se comunicar, em linhas gerais, fazendo comentários do dia a dia, a famosa fofoca. Tá? Então, nós nos tornamos humanos, primeiro, por necessidade de sobrevivência, e nós nos mantivemos em grupos, primeiro, criando senso de união comum, segundo, aprendendo a comunicar, terceiro, criando grupinhos de, entre aspas, fofoca, tá? E quarto, nós criamos mecanismos de integração. E algum desses mecanismos de integração são as proto-religiões, tá? Você já tinha ouvido falar de alguma coisa dessa natureza? Já tinha ouvido falar disso? O Gustavo está aqui comentando que não, né? E assim, gente, existem vários registros históricos, tá? Que falam a respeito, né? Disso que eu estou comentando com vocês. Tem alguns estudos, alguns mais recentes, outros menos recentes. E aí, deixa eu mostrar para vocês de novo, sugestão de um livrinho que eu já comentei com vocês algumas vezes, tá? O Sapiens.
O Sapiens, ele comenta basicamente o que nos faz humanos. Tá? Também tem um livro chamado Homo Deus, explicando como essa crença, aliás, essa busca da humanidade de tentar entender de onde viemos e para onde vamos, isso também nos ajuda a, por exemplo, construir valores éticos e a dar à nossa existência sentido. Tá? Então, quando a humanidade começou a tentar enxergar sentido nas coisas, também fez com que a humanidade, por exemplo, se preocupasse em criar uma descendência, em tentar trazer bons princípios, em você sepultar seus mortos e criar rituais fúnebres, porque isso tudo também nos faz ver a nossa espécie como sendo algo que terá continuidade, tá? Então, nós nos unimos em grupos por fatores biológicos, por fatores situacionais, tá? E agora falando um pouco de humanos modernos. A gente se une a grupos, primeiro, para se sentir seguro. Segundo fator, a gente se une a grupos porque também a gente deseja status. E aí, de novo, o que é status? Gente, status nada mais é do que posição social, tá? Vocês todos são, na verdade, o terror das festas de fim de ano da família de vocês, porque com certeza tem algum tio, alguma tia que fala assim para os seus primos: nossa, mas olha só, o Edilson, ele entrou na faculdade, ele é um bom menino, ele está estudando. A Ludmilla é uma menina estudiosa, é uma menina boa, a menina está aí fazendo as coisinhas dela. O João, o Caio, o Jonathan, ó, esses meninos, ó, são show de bola. Vocês são o terror das festas de fim de ano de vocês, tá? Com certeza tem um outro primo de vocês que quer ver vocês pelas costas, tá? E por que é que vocês são o terror da festa de fim de ano de vocês? Porque vocês estão em uma posição social de prestígio, tá? O que é status? Status nada mais é do que prestígio social, né? Então, ser universitário traz status, traz prestígio, né? Vocês estão no ensino médio e vocês estão sonhando com entrar na faculdade, tá? Vocês estavam ali no ensino médio, passando raiva, estudando matemáticas, coisas, e vocês ficavam assim olhando para o vizinho, que é um pouquinho mais velho, para o primo um pouquinho mais velho, e vocês olhavam com uma certa invejinha. Por quê, gente? Porque vocês queriam estar lá, tá? E não só vocês estão aqui, quanto vocês estão numa universidade federal pública, tá? Então, que nem o Caio está aqui falando, que aconteceu com ele, agora ele faz com os outros. O Caio agora, ele chega, né, sei lá, na casa dos amigos, usando, sei lá, o boné da UFO, a camiseta da UFO. Vocês ainda não tiveram a chance, a maioria de vocês, de entrar na Atlética, tá? Monte Carmelo tem uma Atlética. Aí quando entra na Atlética, aí vocês ainda vão viajar participando de jogos, ainda vão para os jogos universitários, né? Ainda vão fazer alguma coisa de esporte. Então, gente, nós entramos em grupos também por status. Se a instituição fosse flopada, se o curso fosse flopado, se, enfim, se não trouxesse algum tipo de prestígio, vocês seriam universitários, vocês também não iam querer fazer parte, tá? E fazer parte de grupos também é um reforço de autoestima, tá? Por que é um reforço de autoestima? Porque você se sente super bem em fazer parte de um grupo que tem prestígio social, tá? Porque vocês são gente, tá? Quer um exemplo besta? Deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês, que vocês, se não viram, verão em algum momento da vida, tá? A gente brinca que existem aí poucos estudantes menos orgulhosos do que o pessoal aliás, mais orgulhosos do que o pessoal da medicina. Então, a gente brinca que o pessoal da MED tende a ter orgulho demais de fazer MED. Então, por exemplo, vai no restaurante por quilo, vai fantasiado de médico,
usa jaleco, e todo mundo aí tem um conhecido, um parente, um amigo que faz nerd, que a pessoa é emocionada demais, tá? Por que isso, gente? Porque o curso tem status, tá? Porque a profissão tem prestígio social. Então, quando você consegue entrar em um grupo que tem prestígio social, sua autoestima melhora, tá? Você se sente mesmo mais competente, mais capaz, uma série de outras coisas, né? A Lucas está aqui comentando que queria dormir de jaleco. Lucas, uma coisa que, cara, a minha irmã, a bicha, cara, o dia que eu e ela morrer, vai ser um caixão para a gente, outra família. Minha irmã é casada com o médico, né? E daí, quando ela vê no mercado, no restaurante, enfim, alguém com jaleco, e aí, só um spoiler, gente, por motivos sanitários, não pode o médico sair usando jaleco no restaurante, no shopping, cara, porque o cara tá lidando ali com doença. Você não chega no restaurante usando jaleco contaminado, é estranho. Ah, quando ela vê as pessoas usando jaleco em lugares assim aleatórios, ela chega assim, ó, moça, onde tá a carne? Tipo, como se a pessoa estivesse vestida de, por exemplo, de açougueiro. Mas ela faz pra trollar, porque minha irmã, enfim, minha irmã, ela tem um senso de humor bem pior do que o meu. O João tá falando que a irmã dele faz a mesma coisa. É, as nossas irmãs, as bichinhas são osso duro, né? Mas dá para entender, né? Eu acho que a pessoa fica assim tão feliz, sabe? Que, né? Só que por razões sanitárias não pode mesmo, né? Mas o pessoal tá muito emocionado. Sei lá, quem sabe como a gente estaria se nós não estivéssemos nessa situação, né? Por fim, as pessoas se unem a grupos por poder e também para ter alcance de metas, né? Então, por que poder? Gente, por causa daquela lógica. Um grupo unido consegue mais coisas do que um indivíduo sozinho, né? Aquele ditado velho, né? Que, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Mas várias, enfim, conseguem mais coisas. E, por fim, alcance de metas, né? Alcance de metas, porque grupos têm mais propensão de conseguirem coisas em conjunto do que um indivíduo sozinho, tá? Pessoal, até aqui tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida, algum problema? Bom, estou entendendo que tá tudo bem, né? E aí, vamos falar de algumas coisas importantes sobre grupo? Vamos. Então, primeira coisa, vocês conhecem alguém que agora na pandemia ficou ansioso, ficou deprimido, passou a, sei lá, ter pânico, enfim, teve algum transtorno de natureza emocional durante a pandemia? Né? O Lucas está comentando que ele conhece várias pessoas, eu também conheço bastante gente que bugou mesmo durante a pandemia, especialmente pessoas jovens, adolescentes e idosos. Por que aconteceu isso? Porque, em termos práticos, o Lucas está comentando que ele mesmo teve as coisinhas dele aqui. Acho que todo mundo teve, Lucas. Sei lá, passou a ter problemas, sei lá, de sono, mais ansiedade, comeu mais, comeu menos, teve alteração de humor, de apetite. Muita gente aconteceu isso, tá? Por que aconteceu isso, tá? Em termos práticos, quando você fica restrito do convívio com outras pessoas, você também perde traquejo social e você se sente mais inseguro enquanto pessoa. Quando você não tem a chance de interagir com outras pessoas, ver outras pessoas, especialmente quando você é um adolescente, um jovem, adulto, ou você é idoso e precisa de uma rede de apoio, o psique sofre, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? É por esse motivo que tantos adolescentes, tantos jovens adultos sofreram agora com a pandemia. Porque quando você está isolado de grupos, o seu psique sofre, tá? Agora, com a
assim, agora a gente acabou de sair do carnaval, vamos ver como é que a coisa vai ser, tá? Mas é possível que exista aí um aumento de casos de pessoas contaminadas, mas as pessoas vacinadas, eu acredito, né, que a propensão de existirem problemas mais sérios é menor, tá? Isso vai ser muito bom para a gente poder voltar a conviver, né, em graus aceitáveis aí de convívio humano, né? E uma coisa que é importante, existem dois tipos de grupos, tá? Grupos formais e informais. Um grupo formal é, por exemplo, o nosso. Um grupo formal existe dentro de uma estrutura organizacional, ou seja, dentro de uma empresa, dentro de um órgão, enfim, dentro de algum sistema específico, e nós existimos por algum fator determinante. Então, por exemplo, a gente está aqui junto numa universidade, estamos aqui juntos em uma situação em que cada um tem um papel, então eu sou professora, vocês são meus alunos, a gente está aqui em dia, horário, período certo, data combinada, e a gente tem funções. Então, a gente está aqui para discutir temas relacionados ao empreendedorismo, tá? Então, nós somos um grupo formal. E existem também os grupos informais. Grupos informais, gente, se unem basicamente, tá? Por afinidade. São os grupos de amigos que se formam, né? Então, aqui no modelo online, eu não sei, por exemplo, se vocês têm panelinhas. Vocês agora do primeiro ano já desenvolveram um núcleo de amigos, já fizeram algum grupinho fechado de amigos? Ou vocês ainda estão meio no vácuo? A Lud está falando que ainda não. Lud, muito em breve fará, tá? Muito em breve fará. Especialmente as meninas, tem poucas meninas no curso de sistemas, tá? Mas geralmente as meninas, elas fecham um grupo e elas tendem a ser muito unidas, tá? Luiz está falando que já está fazendo parte de um grupo, Luiz, isso é muito bom, tá? O Álvaro ainda não tá. Gente, fiquem tranquilos, tá? O Ian tá falando que as pessoas... Ai, Ian, credo, tadinho do Luiz, que a gente só te suporta. Ai, credo, credo. Aí Pedro já aqui falando, Pedro tentação. Bom, eu já percebi quem tá na panelinha do Luiz, né? Provavelmente tá o Ian na panelinha, o Pedro também. O Lucas tá aqui rindo, o Tomás tá falando também idem, né? Enfim, gente, vocês todos irão se integrar de alguma forma, tá? E o Gustavo tá aqui falando que não suportamos isso que é triste. Clara, não, não. E assim, né, no curso de sistemas, as panelinhas se formam basicamente jogando, tá? Eu espero que vocês sejam a turma que reverta essa tendência, tá? Mas os meninos do curso de sistemas, curiosamente, não sei por que, festam menos e jogam mais. Não me pergunte por quê, tá? Eu espero que vocês revertam essa tendência, tá? Que vocês façam mais festas e joguem menos, mas enfim, né? E principalmente façam festa fantasia, tá? Não sei por que as pessoas não fazem festa fantasia. Enfim, pessoal, desses dois grupos, formais e informais, na opinião de vocês, qual grupo influencia mais o comportamento? O grupo formal de trabalho de faculdade ou o grupo de amigos? O Ian já, ó, pum, informal, respondeu rapidão. O Arthur também falou informal, a Lud falou informal. Ah, gente, né? Enfim, o Antônio tá aqui falando, né? Antônio, você prefere que te chame de Antônio Emílio ou Antônio ou só Emílio? Só Antônio, então tá bom. Que às vezes a pessoa prefere ser chamada pelo segundo nome, é meu caso, né? Eu me chamo Márcia Mitier, mas ninguém nem sabe que eu chamo Márcia, porque eu particularmente não sou grande fã do nome. Enfim, bom, vocês mataram a charada, né? Grupos informais, eles tendem a influenciar mais o nosso comportamento, tá? O Antônio tá falando que o Antônio e Emília só me chamam quando estão bravos. Exatamente, né? Meus pais me chamavam de Márcia Mitier, só quando o pão ia comer.
né? Quando eu tinha aprontado alguma coisa, enfim, né? No geral, tinha mesmo. Grupos informais, gente, influenciam mais o nosso comportamento do que formais. E isso foi descoberto por causa dos chamados estudos de Hawthorne. E eu vou contar historinhas curiosas do passado para vocês, tá? Então, muito antigamente, o que se imaginava? Se imaginava que, em linhas gerais, no ambiente de trabalho, você precisava deixar de lado a sua emoção e dentro do trabalho você ter só razão, você ser uma pessoa profissional, fria, calculista, tá? E também nas empresas, gente, para vocês terem uma ideia, era proibido, tá? Por regulamento, você conversar com seus colegas. Em muitas empresas, você não podia chamar pelo nome, você chamava pelo sobrenome. Então, por exemplo, você não chamava, ô Matheus, era Benete. Não era, ô Arthur, era Guardiero. Não era, ô Pedro, era Galhardo. Ou não era Jonathan, era, ô Martins. E assim vai, tá? Porque as empresas acreditavam que você ter amizade no ambiente de trabalho prejudicava a produtividade da pessoa, tipo, né, essas coisas, enfim, que as pessoas mais antigas botavam em fé, tá? E aí, teve esses estudos de Hawthorne. O que eles fizeram? Como que foi? Foi assim, um grupo de pesquisadores queria perceber se mais luz ou menos luz, mais ruído ou menos ruído, se mais pausa, menos pausa de descanso, influenciavam a produtividade dos funcionários de uma fábrica. E daí, os pesquisadores ficavam lá, acompanhando o grupo de trabalhadoras numa fábrica, e eles ficavam mexendo com a luz, aumentando, diminuindo, colocavam mais pausa, menos pausa, deixavam o ambiente com mais ruído, menos ruído. E eles perceberam que não fazia diferença. Nem mais luz, nem menos luz, nem mais ruído, nem menos ruído. E eles testaram aí várias coisas, tá? E eles perceberam que não fazia diferença. E eles perceberam, inclusive, que o grupo de trabalhadoras que eles estavam acompanhando, mesmo com todas essas alterações, o grupo produzia mais, tinha mais produtividade do que as demais pessoas da fábrica. E daí os pesquisadores ficaram curiosos. E aí eles decidiram sair da observação, ou seja, parar de ficar só olhando as funcionárias trabalhando, e decidiram perguntar para elas por que é que, mesmo com tantos reveses, elas continuavam produzindo bastante. Bom, vocês conseguem imaginar qual foi a resposta delas? Alguém chuta o que elas disseram para os pesquisadores? Algum de vocês tem alguma ideia? Bom, talvez não, né? Então, bom. A Lud. Boa convivência com os colegas. Lud, exatamente. O que as trabalhadoras desse grupo falaram? Elas falaram o seguinte, que vocês estando aqui, o nosso supervisor some, eles eram contratados para impedir conversa e para, por exemplo, não deixar as pessoas irem ao banheiro quando quisessem. As pessoas tinham pausas a cada 2 ou 3 horas de ir ao banheiro, tomar uma água. O que as funcionárias falaram? Olha, com vocês aqui, a gente pode conversar, a gente pode ir ao banheiro, a gente pode fazer uma série de coisas que a gente normalmente não poderia. E aí, essa foi a prova cabal, tá? De que, na verdade, a pausa para o cafezinho, você ser amigo dos seus colegas, na verdade, só ajuda, né? Então, muito do sistema organizacional de gestão mudou por causa desses estudos, porque até então, gente, você não podia ser amigo do seu colega de trabalho, você não podia conversar, você não sabia direito nem o nome dele.
você podia ir ao banheiro fazer seu xixizinho só a cada 2, 3 horas. Então, imagina, por exemplo, a pessoa que estava apertadíssima, ela era multada quando ela levantava para ir ao banheiro fora do momento correto, tá? Então, esses estudos mostraram que, trata seus funcionários que nem gente, que eles não vão te decepcionar. O pessoal vai continuar trabalhando normalmente. Não vai, né? Não vai ter prejuízo nenhum, né? Então, mesma coisa, vocês acabaram de sair do ensino médio, né? Ou então vocês lembram de como era o ensino médio. Aquele professor que era mais rígido, que impedia todo tipo de conversa em sala de aula, as pessoas geralmente tinham raiva daquele professor que gritava muito, não deixava o pessoal conversar nada, né? Porque um pouco de conversa, um pouco de graça, um pouco de piada, na verdade fazem bem. O que faz mal é um grupo absolutamente quieto, pacato, tá? Isso não faz bem para ninguém. Tudo bem até aqui, gente? Então, foi por causa desses estudos que, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você vai reunir com seus amigos, tem ali a mesa do cafezinho, tem a festa do aniversariante do mês, tem o café da manhã com o chefe. Antes, nada disso acontecia. Se enxergava o ser humano como sendo uma máquina no ambiente de trabalho, tá? E hoje as coisas são bastante diferentes. Gente, tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Vocês têm alguma dúvida, algum problema? Tá tudo certo? Tá, beleza. Gustavo tá avisando que tá tudo bem, então tranquilo. Bom, e aí tem algumas coisas curiosas. Cada grupo que se forma, ele passa por 5 fases diferentes, tá? Que fases são essas? Essas 5 aqui. Então, em um primeiro momento, os grupos se formam. E, de novo, grupos se formam por motivos específicos, por um objetivo. Primeiro momento, é só paz e só alegria. Num segundo momento, começam as brigas ou a tormenta. Então, assim, é normal sair briga dentro de grupos? Gente, tá? Não tem nada demais. Por quê? Porque, gente, são pessoas diferentes, de históricos diferentes, pontos de vista diferentes, tá? Pessoas distintas. Então, quando você coloca muitas pessoas diferentes no mesmo local, vai dar briga? Claro que vai. É esperado que dê. Seria esquisito, na verdade? Não dá, né? Então, que nem, por exemplo, muitas pessoas começam a namorar e aí, nas primeiras semanas do namoro, talvez meses, as pessoas brigam bastante. Ou então casou, e começa a dar briguinha no comecinho do casamento. É ruim dar isso? É um problema, de fato, você brigar, você ter algum probleminha? Gente, não é. Porque são pessoas distintas aprendendo a conviver. Então, é absolutamente normal brigar. Na verdade, não é normal quando as pessoas não brigam. Então, assim, casal que não briga nunca também é um casal que possivelmente tem alguém sufocado. Um grupo que ninguém briga nunca é um grupo que possivelmente tem um problema sério, tá? Que a gente chama de conformismo grupal. É quando as pessoas se anulam para caber dentro de um grupo, né? E isso é ruim, tá? Bom, tudo bem até aqui? Então, primeiro o grupo se formam e depois os grupos brigam. Aí, a terceira etapa da nossa formação de grupo é o relacionamento. O que é isso? Depois que vocês já se estapearam, já brigaram, né? O que acontece? Você aprende a lidar com a pessoa. Né? Então, por exemplo, você aprende, deixa eu falar aqui olhando para vocês. Você aprende, por exemplo, que, cara, olha, não adianta, por exemplo, você ficar apressando o Átila, porque o Átila trava.
o Átila não funciona bem sob pressão. Então, a gente tem que conversar com o Átila com mais calma, com mais jeito. Né? Já o Ian é completamente diferente. O Ian, ele vai entregar as coisas, mas ele vai virar a madrugada fazendo. Não adianta você contar com ele para fazer antes, porque, né? E, por exemplo, é óbvio, gente, eu tô chutando coisas malucas, né? Já a Vanessa, por exemplo, ela é muito bem-humorada, tá? Então, às vezes, tá todo mundo meio assim irritado. A Vanessa é a pessoa piadista do grupo que às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço e torcer, porque a bichinha já acorda de bom humor, tá? O que é isso, gente? Conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo como as pessoas são, vem a fase de relacionamento. Tá? As pessoas passam a se entender melhor, porque elas já sabem como que as pessoas funcionam, já passou a fase de briga. Então, existe assim um acomodamento mesmo, né, de sensações, de reações. As pessoas, enfim, aprendem a se comunicar melhor. Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, tudo certo? Beleza? Obrigada, Jonathan. Aí, a quarta etapa é a etapa do desempenho. O que é a etapa do desempenho? O pessoal aprendeu a trabalhar junto, se conhece bem, né? Já entende qual é o ponto forte e o ponto fraco de cada um, então esse grupo vai começar a trabalhar muito bem e vai apresentar um desempenho muito bom. E por fim, caso seja um grupo de trabalho, o grupo vai desempenhar sua tarefa e depois, acabou a tarefa, tchau, cada um vai para o seu lado, né? Mas lembrando que essa interrupção, ela é opcional. Caso seja, por exemplo, vocês estão trabalhando numa firma, né? Então, vocês, quanto mais trabalharem juntos, melhor vocês trabalharão. E aí tem uma coisa. Vocês sabem quanto tempo leva para uma equipe de trabalho verdadeiramente boa se formar? Vocês têm alguma ideia? Algum chute? Nenhum? Bom, grupos de trabalho realmente eficientes demoram, em média, 4 anos para se formarem. E aí vocês vão falar assim, Tchê, mas olha só, eu vou ser contratada para uma empresa, eu vou ter ali 2, 3 meses de tempo de experiência de colher de chá, e depois eu já vou ser cobrado para apresentar trabalho, para ser produtivo. A empresa não vai me pagar 4 anos até eu me ajustar. O que as empresas fazem para diminuir esse tempo? As empresas fazem o seguinte, elas investem em processo seletivo. Então, por que é que em entrevista, por exemplo, tem dinâmica, você passa por várias entrevistas, você às vezes faz até teste psicológico, porque as empresas querem tentar se certificar de que aquela pessoa vai se encaixar ao grupo da empresa. Então, é uma probabilidade. A empresa vai contratar vocês não só por competência técnica, mas ela também vai procurar vocês por fit, ou seja, por ajuste organizacional. Quem parecer mais com os funcionários que já estão dentro da empresa tem maiores chances de ser contratado, tá? Por quê? Porque você tem reduzido o tempo ali de atrito, ou seja, o tempo de tormenta, tá? Então, é por isso que vocês todos, quando forem começar a prestar processo seletivo, é importante vocês tentarem descobrir qual é o perfil do funcionário que já trabalha na casa, tá? Porque se você muito visivelmente for diferente, em termos assim de personalidade, de jeito, dos seus futuros colegas de trabalho, menor é a chance de você ser contratado, tá? Meninos, tudo certo até aqui? Tudo bem? Então, ó, um exemplo clássico, o Thiago está aqui comentando que está tudo bem. O exemplo clássico, gente, aqui, formação de grupos é Big Brother, tá? Menos essa edição de agora, que está flopada. Mas vamos lembrar da edição anterior, que foi bem legal. No primeiro momento, o grupo é formado, só alegria, primeira e segunda semana.
Depois, o pessoal começa a se pegar. Então, por exemplo, na semana, no Big Brother passado, né? No comecinho, já deu rolo com a Juliette, já deu rolo com o Lucas, já deu rolo com a Kerline, sabe? Assim, muito rapidamente, o pessoal já começou a se estapear. E daí, numa terceira fase, foi a chamada fase de relacionamento, ou seja, as brigas foram diminuídas. Então, quando os agentes de conflito saíram, né, sei lá, Carol Conká, Nego Di, o pessoal foi saindo, quem foi ficando mais amigo. As brigas foram diminuindo também, tá? Tanto é que as pessoas que ficaram verdadeiramente amigas, né, foram aquelas pessoas que chegaram mais ou menos até a final, né? Por fim, item 4, o desempenho. Esse grupo, depois que passou a fase de tormenta, o pessoal começa a trabalhar bem junto, ficam amigos e, por fim, o grupo é separado, né? Essa edição agora, que nem o Lucas está falando, que a edição tá horrível, por quê, gente? Porque o grupo ainda está na formação. Essa fase da tormenta, de conflitos que acontece, não está acontecendo porque as pessoas verdadeiramente estão na retaguarda, tá? Só que se fica na retaguarda, também não forma relacionamento, né? Ou seja, você não cria, de fato, um grupo. O Ian tá falando que a edição boa foi do Prior. Cara, eu não assisti, mas eu assisti pelo Twitter, né? Que gente, eu adoro o Twitter. E eu gostava da Marcela, porque a Marcela é minha conterrânea. A Marcela, ela é de uma cidade vizinha minha, ela fez medicina, ela era mais ou menos modelo, sabe? Mais ou menos modelo não, ela era modelo mesmo, nós temos amigos em comum, então, né, eu não acompanhei, mas enfim, eu sempre achei ela uma menina muito legal. O Lucas está aqui falando que ele sempre foi do Prior. O Jonathan está falando, aqui, esse é o meme de joga e joga. O Caio está falando que vocês dois assistiram Big Brother. O Caio acho que não gosta de Big Brother. O Ian tá aqui comentando da tropa do Prior, o Lucas, do Prior, aliás, o Lucas está falando que ele é frio e calculista. Inclusive, o Prior, ele já ganhou muito mais do que o prêmio como comentarista, né, do que os próprios vencedores, na verdade, né. Bom, então, acho que usando o Big Brother como analogia para a formação de grupos é uma boa. Gente, minha gata tá aqui destruindo tudo. A soca sai. Vai deixar ela. Enfim. Bom, agora prosseguindo, gente. E, por fim, né, para a gente falar de grupo, grupos têm estruturas. O Jonathan, só finalizando, o Jonathan aqui falando que ele nunca assistiu Big Brother e ele sabe das coisas porque as pessoas comentam o dia todo. Jonathan, eu assisto mais pelo Twitter do que ao vivo, né? Quando o Big Brother tá passando, geralmente eu já tô dormindo, cara. Bom, enfim, recapitulando. Ai, passou. Que bom, desculpa, gente. Minha gata é meio difícil. Agora, cada grupo tem uma estrutura. Cada e todo grupo tem uma estrutura. Primeira grande coisa de uma estrutura, de um grupo, são as normas, tá? Gente, o que são essas normas? Gente, olha para minha cara, presta atenção a isso que eu vou falar para vocês, que é super importante. Quando vocês montaram a análise SWOT, quando vocês montaram aquele planejamento de longo prazo, eu falei para vocês, construam uma rede de contatos. Eu estou parecendo ET Bilu. ET Bilu falavam, procurem conhecimento. Eu falo, construam uma rede de contatos. Tá? E principalmente, bons contatos. Por quê? Porque eu sou uma cientista. Tá? Eu acredito na ciência, especialmente a ciência social. O que a ciência social fala para a gente? Que você precisa se aproximar de grupos e pessoas que tenham normas de alto desempenho. O que significa uma norma de alto desempenho? É você procurar fazer parte de círculos de amizade, círculos sociais, de pessoas que verdadeiramente estão fazendo alguma coisa útil do tempo de vida que elas têm. Tá? Então, o pai e a mãe de vocês, eles tinham motivos para ficar preocupados com companhia? Tinham. Tá? A Bíblia, para quem bota fé nela,
está certa quando ela diz, diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é? Nesse sentido, sim, está. Por quê? Guardem as minhas palavras, tá? Grupos mudam indivíduos, grupos mudam pessoas, mas as pessoas sozinhas não mudam grupos. Então, se você está em um grupo social de pessoas desinteressadas, que não querem saber de estudar, que não querem fazer nada, você vai moderar o seu comportamento para baixo. Ou seja, você vai ficar sem fazer nada também, porque você vai querer continuar fazendo parte desse grupo de amizades, tá? Em grupos, você se ajusta para caber, e não o contrário, os grupos não se ajustam a você. Então, vamos dar alguns exemplos bestas? Vamos. Quantos de vocês, na adolescência, não cortaram o cabelo de um jeito porque o seu grupo estava cortando o cabelo mais ou menos daquele jeito? Ou quiseram comprar uma roupa tal, um tênis tal, porque as pessoas daquele grupo estavam usando aquela roupa, aquele tênis, né? No meu caso, gente, aí, cara, deixa eu mostrar para vocês rirem um pouco, porque rir de cringers também é legal, peraí. Eu fui adolescente nos anos 2000 e, gente, eu usava essas roupas todas e hoje eu me arrependo profunda e amargamente. Tipo, as roupas eram muito estranhas. Muito, muito, muito esquisitas mesmo. O cabelo era muito esquisito, a gente fritava o cabelo na chapinha. Basicamente, as roupas paravam na gente por milagre divino, porque ficavam tão baixo, cara, que eu já vi saia de menina caindo, inclusive. Uma menina já chegou a cair de tão baixa que ela era. Era vestido usado com calça, uns sapatos muito, muito estranhos. Era tipo essa gravatinha. Enfim, gente, os anos 2000 foram... Cara, eu torço para que essa moda não volte, porque ela é simplesmente pavorosa. Tá pavorosa mesmo. Só que todo mundo usava. Todo mundo copiava. É impressionante, tá? O Caio está aqui comentando que ele geralmente influencia no... Ah, que bom. Então você é o influencer do seu grupo, tá, Caio? Mas, no geral, as pessoas procuram se ajustar a grupos. Então, gente, qual que é a regra? Grupos podem ser de alto desempenho ou baixo desempenho. O que é um grupo de alto desempenho? É um grupo que procura entregar mais, tá? É um grupo que apresenta maiores e melhores resultados. Então, o que é interessante você saber? Que grupos vão ter normas de desempenho? Então, gente, na dúvida, pelo amor de Deus, não procure não fazer parte de grupos de baixo desempenho, tá? Porque a tendência é ladeira abaixo. Se você está em um grupo de alto desempenho, ainda que você seja mais preguiçoso, ainda que você não saiba alguma coisa, você vai procurar estudar, você vai procurar fazer mais para se encaixar nesse grupo, tá? E não é ruim a gente tentar evoluir, a gente tentar melhorar enquanto pessoa, tá? Tudo bem com normas, gente? Tudo bem, tudo certo? Deu para entender como é que funciona esse negócio? Bom, estou interpretando que sim, tá? Segundo fator, deixa eu ver. Ah, o Eduardo comentou que está tudo bem. Obrigada, Eduardo. Segunda coisa que compõe a estrutura de um grupo é o status. De novo, status. Gente, guarda, status é prestígio social. Todo grupo, todo, ele tem um status, que pode ser de mais prestígio ou menos prestígio. E geralmente as pessoas que fazem parte dos grupos de maior prestígio, elas batalham por continuar nesses grupos de maior prestígio, tá? Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá, faz medicina, ou a pessoa que é médica, ela vai procurar, por exemplo, morar em lugares melhores ou ter melhores carros, porque todos os seus demais colegas de profissão têm esse padrão.
tá? Advogados. Ainda que o advogado seja recém-formado, não tem um gato para pegar pelo rabo, a pessoa vai procurar se vestir melhor, se posicionar melhor, por quê? A profissão tem prestígio e os demais colegas usam esse padrão de comportamento, esse padrão de vestuário, tá? Então, cada profissão tem um status, ou seja, um prestígio. E grupos de maior prestígio, eles também procuram manter esse prestígio. Então, ou seja, seleciona muito bem quem entra e quem fica. Então, por exemplo, vocês conhecem alguém que faz parte da maçonaria? Algum pai, algum amigo? Ian está aqui comentando que sim. O Arthur disse também que sim. O Tomás está falando que sim, o Eduardo também, a Lúdia está falando que não conhece, o Jonathan conhece, o Antônio também está falando que sim, eu conheço um monte, o João está falando que sim. Então, olha, maçonaria é uma sociedade discreta. O que significa isso? Eles são um agrupamento de pessoas que são convidadas. Então, ou seja, se por exemplo, o Leandro quiser fazer parte da maçonaria, ele pode? Não, ele tem que ser convidado, né? E você só é convidado depois de passarem uma verdadeira peneira na sua vida e constatarem que você é uma pessoa que tem valores, tem princípios, né? E só então você é convidado para fazer parte da maçonaria. E especialmente em cidades menores, fazer parte da maçonaria traz muito prestígio, assim como você fazer parte do Lions, do Rotary, desses grupos sociais, tá? Então, geralmente, quem faz parte desses grupos não quer sair deles, tá? Por quê? Porque estar dentro deles traz status, traz prestígio social, né? E aí é curioso que as pessoas criam mitos, né? Então, aqui na maçonaria rola isso, rola aquilo. Na real, não rola nada de estranho, tá? O que acontece é que se trata de um grupo que tem prestígio social, que tem membros que têm prestígio social, então por isso se tem toda uma aura, mas na real é um agrupamento como outro qualquer, tá? Inclusive, para quem tem curiosidade, tem um podcast do Spotify que se chama Seitas, que explica com muito detalhe como que funciona a maçonaria e vários outros grupos sociais aí interessantes, tá? Bom, todo grupo também tem o seu líder, tá? O que significa isso? Então, vocês todos fazem ou fizeram parte de um grupo de amizades. Sempre tem aquele amigo que, no fim das contas, quem bate o martelo sobre onde vai, o que vai fazer, qual vai ser o rolê, é um amigo. Ian, eu sou colaboradora do Mundo Freak. Eu adoro o André, a Ira Croft, mas eu sigo o Mundo Freak por causa do Magicando, que é um outro programa deles que eles estudam magia, bruxaria. Eu acho tudo curioso, tá? Particularmente eu não boto fé em nada, mas eu acho interessantíssimo escutar coisas aí esquisitas, tá? O Ian tá comentando que gosta do criptologia, eu também gosto. Eu também gosto daquele, rapidinho, o Cadáver Escuta Rádio, que é muito legal. Enfim, gente, voltando para cá. Todo grupo tem o seu líder, todo, tá? Então, em todo rolê, toda família, todo grupo de amigos, tem alguém que bate o martelo e define o que vai ser feito e o que não vai ser feito. É aquela pessoa que, no final das contas, escolhe qual será o rolê da turma. Algum de vocês é essa pessoa que fala, esse fim de semana vamos fazer X, e vocês meio que definem o rolê de seus amigos e de vocês mesmos? Temos alguém com esse perfil aí? Talvez não, né? Ou talvez sim, a pessoa está tímida. E aí, gente, tem uma coisa que é muito curiosa, aliás. Vamos supor que estamos todos nós, 25 pessoas, numa sala de reunião. Como é que a gente faz para perceber nessa reunião quem é a pessoa que tem carisma de líder, que aparentemente exerce influência sobre as outras pessoas? Como é que a gente descobre em um grupo grande quem é o líder? Alguma ideia? Bom,
Deixa eu dar um outro spoiler. Hoje vocês estão muito quietinhos, gente, vocês estão cansados no pós-carnaval. A gente descobre quem é o líder. O Caio, olha só, a Lud respondeu aqui. A pessoa que se impõe mais. O Caio falou que ele não vai se revelar. Senão, 20 pessoas vão dar os cascudos no Caio. Ó, gente, a gente descobre quem é o líder em um grupo. Não é a pessoa que fala mais alto. Não é a pessoa que tem um cargo. Não é a pessoa que fala mais. A gente percebe quem é o líder de um grupo quando a pessoa fala, todo mundo para e escuta. Ou quando acontece uma polêmica, uma situação, instintivamente os olhos de todos vão para aquela pessoa específica. É assim que você descobre quem exerce influência, quem não exerce influência, quem é importante, quem não é importante, em termos de poder dentro de um grupo, tá? Aí os meninos estão aqui zoando o Caio. Rapaz, Caio. O Gustavo está aqui comentando, né? Que concorda comigo. E, gente, é um fato, tá? E também tem uma coisa que é importante. Liderança é uma habilidade pessoal, não é um cargo. O ideal é que a empresa promova a pessoa que tem características de liderança, tá? É o ideal. Porém, isso vai acontecer? Às vezes não, tá? Então, às vezes acontece de alguém ser o chefe, mas essa pessoa não ter liderança. Nesse caso, qual que é o caminho? É a pessoa, pelo menos, não ser odiada e ela fazer amizade com o líder, tá? Ela tentar convencer o líder ali dos funcionários, o líder dos alunos, etc. Conversar com ela na boa, tentar convencê-la, porque essa pessoa vai ajudá-la, né, a trazer aí as novidades para os demais, né? O Caio tá aqui zoando. Caio, você deve ser do signo de Leão com ascendente em Leão. Ou Sagitário, qualquer coisa assim. Depois você me fala. Quando que você nasceu? O Tomás está comentando que ele é emocionado. Cara, gente, isso tadinho do Caio. Caio, não fique chateado. Os meninos estão te enchendo o saco porque eles gostam de você. Se não gostasse, não tinha ninguém te buzinando. Perdoado. Olha que magnânimo, gente. Caio, você e o meu gato cocado, bicho, são seres soberanos do planeta. A gente brinca aqui com o meu gato que a gente existe para o servir. Depois eu apresento para vocês o cocado. Ele chama cocada por este motivo. O rei da cocada, o senhor supremo do universo, e assim vai. O Luiz está aqui rindo. O Caio está aqui falando para os meninos irem pedir clemência da porta da casa. Caio cocada. Ai, meu Deus. Eita, gente. E por fim, tá? Um grupo para ele ser plenamente funcional, ele tem tamanho, tá? O que significa isso? Um grupo excessivamente grande, o líder perde o controle. Qual é o tamanho ideal de um grupo, gente? Para todo mundo ter uma função, para todo mundo ter uma tarefa. O grupo, ele tem até 7 pessoas. É por causa disso também que trabalhos em faculdade dificilmente vão ter mais de 7 pessoas, porque a gente sabe que passou de 7, sei lá, 7 vão trabalhar e os demais vão comer coxinha, tá? Então, o tamanho do grupo é importante também, tá? Os grupos são mais funcionais quando eles são de até 7 pessoas. Eles tendem a apresentar maiores resultados do que outros grupos maiores, tá? Agora, com sistemas de informação, com a internet, com o WhatsApp, você consegue coordenar melhor grupos maiores, tá? Então, tamanho é relativo, né? Então, especialmente para grupos virtuais, esse tamanho é relativo, porque você tem como gerenciar e controlar as pessoas, o trabalho delas, utilizando ferramentas tecnológicas, tá? E, por fim, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o tal do empoderamento. Empoderamento
que agora é um termo que se tornou muito popular, porque se estuda o empoderamento em várias vertentes. Se estuda, por exemplo, empoderamento em estudos sociais, por exemplo, que estudam gêneros, né? Então, por exemplo, especialmente teóricos que estudam fenômenos como feminismo e machismo, estudam bastante o empoderamento, tá? Mas não é só isso, tá? Em organizações a gente também estuda o empoderamento, tá? Empoderamento nada mais é do que você ceder poder a outra pessoa. É você fazer com que a pessoa seja autônoma, seja capaz de tomar as próprias decisões, seja menos dependente de outras pessoas, tá? Então, grupos podem se tornar equipes. Qual que é a diferença de um grupo e de uma equipe? Uma equipe apresenta resultados maiores do que um grupo. Em um grupo, a gente faz só o nosso trabalho. Em uma equipe, você procura se superar, você procura ser melhor, você procura ajudar os seus colegas, tá? Então, é por isso que grupos e equipes não são a mesma coisa. Em um grupo, você faz só aquilo que é mandado. Em uma equipe, você procura se superar, tá? Equipes conseguem ser melhores, equipes conseguem apresentar melhores resultados caso elas sejam empoderadas, né? Ou seja, caso elas recebam autonomia do chefe. Não tem como você querer que uma equipe tenha altíssima performance se os membros precisam ficar pedindo amém a todo momento para o chefe, tá? Então você precisa descentralizar mesmo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, tudo certo? Alguma novidade? Fora o fato de que o Caio, eu nem vou falar que o Caio o Caio deve ter algum antepassado em comum com o Cocada, meu gato. A gente brinca que o Cocada descendeu do Júlio César. Eu não iria colocar. Depois eu mostro pra vocês o Cocadinha, gente. O gato, gente, o gato, ele é magnânimo. Até o jeito do bichinho andar, ele anda todo empinadinho, meu. Ele é um gato elegante. É impressionante como aquele gato é. Ele é um gato alfa aqui na minha casa. E ele não é um gato grande. Só que ele manda em todo mundo. É impressionante. E o Caio tá aqui zoando que o tadinho do Ian, gente. A Lud tá falando que gosta de gatos. Lud, eu tenho 10. Eu tenho 10 gatos e eu tive 3 cachorros. Uma faleceu agora no começo do ano, então agora eu tenho 2. Tadinho do Caio, gente. Tadinho. Bom, mas Caio, não leve a mal. Os meninos claramente gostam de você. Se não gostassem, não estavam te enchendo o saco, tá? Bom, agora a gente vai falar de etapas da criatividade. Então, primeira coisa que a gente aprendeu. Para você conseguir inovar com a frequência e a escala que uma empresa precisa ter, você precisa de equipe, tá? Você não consegue inovar, não consegue, tá? Isso é um ponto básico. Você não inova sem grupo. Porque, assim, de repente, o Quabra até tem uma ideia maravilhosa, tá? Às vezes o Antônio tem uma ideia maravilhosa, só que essa ideia precisa de filtro. Ela tem que ser reajustada, ela tem que ser discutida, tá? Então, assim, não é, por exemplo, que o Lucas, ou o Tomás, ou o Álvaro estejam colocando gosto ruim na ideia dos meninos, não é isso. Mas discutir faz bem, tá? Então, é por isso que grupos tendem a produzir inovação. Indivíduos não, indivíduos têm boas ideias, mas para essa ideia virar um produto, um serviço, é mais difícil, tá? Então, ó, para que uma empresa consiga ser criativa e produzir inovação, ponto 1, gente. Empresas que querem ser criativas, elas precisam fomentar a criatividade. O que significa isso? Não adianta, por exemplo, olhar assim para a cara do Carlos. Carlos, ó, hoje, até 5 horas da tarde, você vai ter uma ideia nova de um produto, de um serviço. Não vai rolar. Porque a criatividade simplesmente não funciona com hora marcada.
tá? Você vai trabalhar? Você vai. Você vai batalhar para ter ideias? Vai também. Mas não vai surgir, de repente, das 9 às 18 horas, tá? Então, a criatividade, ela tem 5 principais etapas. Primeira coisa, para você ser criativo, você precisa de uma inspiração inicial. Ou seja, você vai ter uma ideia. E daí, numa segunda etapa, você vai se preparar para essa ideia vingar. Ou seja, você vai procurar ler, ver TED Talks, ver podcasts, você vai estudar para entender direitinho como funciona, tá? Porque não adianta só você ficar viajando na maionese, você precisa colocar a mão na massa. Em uma terceira etapa, nós temos a incubação. O que é incubação? É o seguinte, você está, por exemplo, tomando banho, você está dormindo, você está junto com o seu namorado ou sua namorada vendo um filme, e no fundo da sua cabeça, tudo aquilo que você estudou está se encaixando, tá? Tá aquele pensamento de fundo. Um exemplo besta, gente, estou estudando umas temáticas mais ou menos pesadas de gestão de pessoas. Eu estava sonhando hoje com um jeito de organizar melhor as ideias dos conteúdos que eu estou vendo. Então, quando você estuda bastante, as ideias elas ficam incubando na sua cabeça, elas ficam fermentando. Só que para você conseguir juntar Lé com Cré, para você conseguir juntar as ideias, antes você tem que ter tido uma preparação muito grande. Tá? Você tem que ter estudado bastante, porque se você não estudou muito, você também não vai ter grandes ideias, né? É aquela coisa dos bons músicos. Algum de vocês aí toca violão, toca algum instrumento? O Tomás está falando que ele toca. Tomás, você toca o quê? Então, peraí, deixa eu ver devagar. O Ian toca flauta, o Antônio toca algum instrumento, Ian, se você tá zoando ou você toca alguma coisa? O que vocês tocam, gente? Ah, tá. O Ian tá falando que flauta doce é aquelas... Ah, sim, mas eu não tenho talento musical nenhum, tá? O Tomás tá falando que ele toca instrumentos de corda, acho que baixo, bateria, baixo, guitarra. O Jonathan toca bateria. O Antônio toca pandeiro e tantã. Antônio, eu tenho que descobrir... Ah, tantã é aquele banquinho. É aquele banquinho. O Thiago, ele toca flauta doce e ele sabe tocar a introdução de Star Wars. O tan, 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 tan. Oh, legal. O Ian toca qualquer coisa na flauta doce. Ah, e o Antônio tá falando que é aquele banquinho que você põe no colo. Eu fiz 9 anos de piano, eu não sei tocar nada, gente. Eu sou bem ruim mesmo, tá? Mas por que eu tô falando de músicos? Músicos bons, eles não tocam só um gênero musical. Eles treinam vários, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar, ó, um exemplo besta. Michel Teló é aquele mocinho lá que participa do The Voice e toca aquela musiquinha. Ai, se eu te quero, ai, ai. Enfim, as pessoas vendo só ele assim de TV acham que ele não é um bom músico. Gente, ele canta e toca tudo, de Iron Maiden a Sidney Magal. Ele tem formação clássica em vários instrumentos, ele canta e toca muito bem, tá? Então, ele, para ser um artista completo, ele sabe tocar de tudo. Um outro exemplo, para quem gosta de rock, tem uma banda maravilhosa que se chama Angra, e o antigo vocalista do Angra, o André Matos, ele faleceu faz uns 2 ou 3 anos. O André Matos, ele era maestro. Ele era maestro formado em música, ele sabia coordenar uma orquestra, tá? Com todos os instrumentos que estão dentro de uma orquestra. Inclusive, gente, uma das melhores bandas. Eu adoro o Angra e gosto muito de todos os projetos que ele desenvolveu, tá? Enfim, você, para ter criatividade, você precisa de preparação, tá? Porque depois que as ideias ficam incubando na sua cabeça, você tem um momento de iluminação, que é aquele momento eureka, que é quando você finalmente chega a uma conclusão.
finalmente você fala, ah, é isso, tive uma ideia, assim vai funcionar, assim vai rolar. Esse é o momento de iluminação, tá? E por fim, tem o momento de verificação, que é quando você checa com seus colegas para ver se a sua ideia está muito fora da casinha, tá? Só que é óbvio que você não vai conversar com uma pessoa que não entende nada daquilo que você está estudando, daquilo que você está falando. Você vai tentar trocar figurinhas, você vai tentar conversar com pessoas que entendam aquilo que você está falando. Gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo certo? Então, o Jonathan já disse que sim, o Clávaro também. Tá bom. E só para fechar o nosso conteúdo da aula de hoje, para eu poder falar o restinho do plano de negócio que ficou faltando, tá? Tem um livro, gente, que eu sugiro fortemente que vocês leiam, que ele se chama Outliers, tá? Deixa eu mostrar para vocês a capinha do livro. E eu, se eu não me engano, eu até postei esse livro para vocês lá no Moodle. É um livro que ele foi escrito por um jornalista e ele estudou várias temáticas relacionadas a comportamento, especialmente comportamento de sucesso de pessoas bem-sucedidas. Tá? É esse livrinho aqui, quem escreveu foi o Malcolm Gladwell, é um livro super legal, tá? E aí, eu vou resgatar algumas coisas que vocês já sabem da vida prática de vocês. Então, vamos lá. Quem está mais perto de se formar aqui na sala é a Jaqueline. Jaque, quanto tempo você acha que você vai demorar para você engrenar para valer na sua profissão de engenheira? Você tem alguma ideia? Bom, talvez a Jaque está falando que é difícil pensar. Vou te dar um pequeno spoiler, tá? Que vale para você, Jaque, e para todos os demais, tá? Esse estudo mostrou o seguinte, que todas as pessoas bem-sucedidas, Beatles, Neymar, pessoas que são bem-sucedidas na área que elas atuam, essas pessoas precisam de um grau de entranhamento com o objeto de interesse. Ou seja, as pessoas precisam trabalhar muito, estudar muito, para daí elas conseguirem se destacar. Então, vamos dar um exemplo? Vamos, tá? Bom, vocês sabem que eu não gosto muito do Neymar como pessoa, tá? Não é segredo. Vira e mexe, eu zoo ele. Mas, uma coisa também que eu não posso ser babaca é o seguinte: ele joga bem. Ele é aquela pessoa que as pessoas dizem que tem talento. E aí, vamos separar algumas coisas? Vamos. É talento ou foi treino? O Neymar, ele é filho de um jogador de futebol frustrado. O primeiro sapato que o Neymar usou foi uma chuteira. O cordão umbilical dele foi enterrado do lado do gramado do Santos. Primeira coisa que ele aprendeu, que colocaram no pé dele, assim como quando ele começou a andar, era uma bola. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Desde pequenininho, pequenininho mesmo, ele recebe treinamento. Desde os 6 anos de idade, ele treina pelo menos 4 horas por dia futebol. Tá? Só mais recentemente que ele encheu um pouco o saco, mas desde muito pequeno, ele treina. Então, sem surpresa, quando ele tinha 10 anos, ele foi descoberto. Porque com 10 anos, ele já tinha uma carga de treino muito maior do que o de outras crianças da mesma idade. Então, ele parecia um gênio perto das outras crianças. Pode ser que ele seja talentoso? Pode. Só que, sem dúvida nenhuma, ele treinou muito mais do que a média das outras crianças, tá? Outro exemplo, Bill Gates. Bill Gates, fundador da Microsoft, todo mundo fala, que ele largou a faculdade, que ele é um gênio. O que acontece? Bill Gates é filho de uma família
rica, 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 rica de maré de si. Ele já seria rico por existir. Quando era criança, ele estudava numa escola que tinha um computador de última geração. Gente, nem as faculdades, nem o MIT, nem Harvard, nem Yale, tinham o computador que tinha na escola dele. A escola dele era daquelas pra gente mega rica. E ele era uma criança curiosa, ele passava os dias em cima daquilo mexendo. Então é óbvio que quando ele entrou na faculdade, ele sabia mais do que os professores. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Que muitas pessoas você olha e fala, fulano é talentoso, pode até ser que tenha um talentinho prévio, pode, mas essas pessoas tinham horas, muitas horas de treino antes. Quanto tempo é esse? 10.000 horas. Então, Jaque, quanto tempo você vai demorar para você engrenar de vez na sua carreira profissional? Mais ou menos 4 anos, tá? Por que 4 anos? É o tempo que você demora para acumular essas 10.000 horas de experiência. O que o pessoal faz para aprender antes, para acumular essas 10.000 horas antes? Por exemplo, faz estágio, por exemplo, começa a trabalhar na faculdade. Existem formas de você ir acumulando essa carga horária de trabalho e de contatos. É por isso que a gente sempre fala, a gente, eu digo professores, façam estágio, procurem conhecer outras pessoas, porque a gente sabe que você precisa de uma certa bagagem. E essa bagagem, ela é acumulada em mais ou menos 10.000 horas. Você já tinha ouvido falar de alguma coisa dessa, gente? Já tinha ouvido falar dessa teoria? O Jonathan está comentando que já, né? Existem também outras técnicas para você acumular essas 10.000 horas, tá? Que técnicas são essas? Por exemplo, a visualização. Então, depois não vou mostrar esse videozinho, gente, porque eu quero falar um pouquinho com vocês ainda sobre o plano de negócio. Esse lutador do MMA, tá? Não estou dizendo que eu gosto dele, tá? Porque ele é uma pessoa particularmente polêmica na vida pessoal, fez umas coisas aí muito esquisitas, tá? Mas esse moço, o Conor McGregor, ele tem uma habilidade. Ele treina muito mais do que a média de outros lutadores que estão aí lutando também. E ele tem uma coisa, ele estuda, ele vê vídeos, assiste os oponentes, e daí, dentro da cabeça dele, ele cria repertórios de luta. Então, ele consegue imaginar como vai ser a luta antes da luta existir de fato. E ele diz, eu vou ganhar de você no primeiro round, vou ganhar de você no segundo round, vou te finalizar no chão. E ele geralmente acerta, tá? Por que ele faz isso? Porque ele investe tanto no treinamento físico quanto no treinamento mental, tá? Então, essa coisa de você pré-visualizar na cabeça algo que você imagina que pode acontecer, você se imaginar como agir, onde agir, etc., na verdade, te ajuda a somar essas 10.000 horas, tá? Então, por exemplo, vocês estando se preparando para fazer uma entrevista. Vamos supor, por exemplo, que o Álvaro está se preparando para fazer uma entrevista de estágio de trabalho. Então, faz bem para o Álvaro treinar potenciais perguntas e potenciais respostas? Faz. Tá? Ele, de alguma forma, ele está acumulando carga horária de conhecimento sobre um determinado assunto. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Então, beleza, tá? Sugiro, gente, que vocês leiam esse livro. Ele é muito legal mesmo. Ele traz algumas ideias muito interessantes para vocês acumularem nessa jornada. E lembrando que essas 10.000 horas são acumuladas geralmente em 4 anos. Quanto mais cedo vocês se entranharem, ou seja, vocês se aprofundarem em algum assunto, vocês praticarem, melhor, entendeu? Porque vai ser menos tempo que vocês vão ficar passando raiva depois da faculdade para conseguirem se colocar algum estágio, alguma coisa, tá? Bom,
Daí, encerramos o conteúdo de criatividade, até porque vocês vão assistir a aula, eu queria destacar esses pontos mesmo para mostrar para vocês. E agora, eu só queria conversar com vocês um pouquinho sobre marketing e vendas, né? E depois, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a parte financeira do plano de negócio, tá? Então, na aula passada, o que eu recomendei a vocês? Primeiro, decidam o que vocês farão. Segundo, definam cesta básica de produtos. Ou seja, qualquer coisa entre 5 e 10 produtos que vocês vão vender mais, vocês vão montar uma lista, vão colocar preço. Fez isso, tá? O que você vai fazer? Você vai calcular o faturamento mensal. O que é isso? Você vai destacar produtos e serviços, quanto você imagina que vai vender por mês, e por fim você vai chegar a faturamento, ou seja, o tanto de dinheiro total que vai entrar no seu estabelecimento. E agora, a gente vai fazer o custo de comercialização, né? O que é isso? Isso aqui, que a gente calculou nessa tabelinha 7.5.3, é só o faturamento, é o tanto de dinheiro que entrou na sua loja. Agora a gente vai tirar imposto. E aí vocês vão perceber, porque aqui tem tanto empresário aí que simplesmente odeia governo e pagamento de imposto no geral, tá? Então, primeira coisa, vamos imaginar que o negócio de vocês fez 100 mil reais mensais. No trabalho de vocês vão colocar o total que deu. Então, vamos fazer de conta que aqui deu 100 mil reais nesse barzinho que vocês abriram, que a gente pôs ali de exemplo. O que eu fiz aqui? Eu peguei tabelas de imposto de renda atuais e eu peguei o imposto chamado de simples, tá? Que é porque é um jeito mais tranquilo de vocês calcularem. Esse imposto simples é uma taxa fixa, que é de 14,93%. Então, ou seja, de 100 mil, para o governo federal, vocês já vão pagar 15 mil de imposto. Para aí? Não. Nós temos também os impostos do Estado de Minas Gerais. Então, dentro do Estado de Minas Gerais, você ainda precisa, muitas vezes, pagar ICMS. Não é o caso de um barzinho, tá? Um barzinho não tem ICMS. Mas vamos supor, por exemplo, que o Átila decida, por exemplo, vender queijos para o estado de São Paulo. Aí tem ICMS. Então, de 100 mil reais, ele vai pagar ainda mais 18 de ICMS. E ó, pode perceber que a gente calcula o imposto em cima do total do valor completo. Tá? E é só isso de imposto? Não. Vamos supor que a Vanessa decida ser uma programadora. E aí, ela vai trabalhar dentro do município de Monte Carmelo. Para cada serviço que ela for fazer, ela vai ter que pagar um imposto municipal que se chama ISS. O menor ISS do país é de 2%. O maior é de 6%. Então, se a Vanessa fizer 100 mil reais por mês, 2 mil ela vai pagar para o município. Então, olha só, gente. Só de imposto, a cada 100 mil que você faz, você paga 34.930. É bizarro? É. Mas é assim que a coisa funciona. Por isso que o empreendedor morre de raiva de pagar imposto. Porque é muito trabalho e, no final das contas, o Estado fica com o dinheiro. Né? E lógico, que nem o Tomás está dizendo aqui, depende da receita anual da empresa, tá? O simples vira lucro presumido, mas ainda assim, o lucro presumido pelo simples deixa tudo mais difícil, porque, por exemplo, se você arrecada mais e está ali na receita que você arrecadou mais pelo movimento do seu caixa, etc., aí você tem que pedir, por exemplo, as notas de correção. Então, só para simplificar,
eu acho que é melhor fazer desse jeito, tá? Mas o Tomás está coberto de razão. Dependendo da receita anual e dependendo do ramo, é ainda pior ter mais taxa, tá? Eu peguei aqui, gente, o básico do básico do básico. Dependendo do segmento de negócio que vocês forem atuar, tem mais imposto, né? É só isso que vocês vão ter que gastar? Não, tem mais. E aí, gente, só recapitulando um pouquinho. Por isso que é importantíssimo mesmo, vocês definirem uma cesta básica de produtos e vocês já montarem o faturamento de vocês. Porque se não tem, fica muito difícil fazer essa parte, né? Uma coisa que as empresas fazem, e que o Tomás aqui falando também, que tem empresas que elas criam empresas menores para poder trabalhar no simples, né? Ou seja, você talvez divida, para cada serviço você cria uma empresa diferente para poder você não recair em faixas maiores e daí também você não recair em tarifas maiores também. Só que é chatinho fazer isso, tá? Mas também é possível fazer. Você destinar para cada serviço um CNPJ diferente, né? Só que é mais chato. Você tem que ser melhor amigo do seu contador para você, de repente, não cair na malha fina, porque dá ruim mesmo, né? O Álvaro tá perguntando aqui, como ele vai abrir uma loja de computadores, diferentes preços de produtos, pode colocar um preço médio? Pode. Tá? Pode. Faz um preço médio que eu acho que vai ser sucesso para você. Facilita, tá? E aí, tem dado de venda. O que é esse tal de dado de venda? É o seguinte, o Álvaro vai montar uma loja de computador. Para ele vender computador, ele vai precisar pagar uma graninha para o vendedor. Gente, não adianta economizar dinheiro com o vendedor. Tá? O vendedor, ele vende mais ou vende menos dependendo da comissão. Quanto que é essa comissão? Gira entre qualquer coisa, entre 2% e 15%. Que vendedor ganha 15%? Aqueles vendedores que vendem produtos caros, como, por exemplo, tratores, casas, carros. Mas para simplificar a nossa vida, vamos colocar uma comissão de 5%. 5% de 100 mil, 5 mil só com comissão. Ó, eu falei comissão, isso não é salário. Tá? Propaganda. Geralmente, as empresas investem 3% de faturamento em propaganda. Tá? McDonald's faz isso, Coca-Cola faz isso, Savenhago, uma rede de supermercados, faz isso, Martins faz isso. Então, o pessoal investe em propaganda porque sabe que sem propaganda o cliente esquece que você existe. 3% de 100 mil, 3 mil reais. Taxa de administração de cartão de crédito. Gente, a menor taxa de administração do país é da Moderninha. E gira em torno de 2%. Tá? Então, além de você pagar o aluguel da Moderninha, você ainda paga um percentual em cima do movimento que você gira ali pelo cartão. 2% de 100 mil, 2 mil reais. Então, quanto você está gastando com vendas? Você está gastando 10 mil reais. Então, ou seja, somando tudo que você vai pagar de imposto, mais tudo que você vai gastar com vendas, né, você vai pagar 44, quase 45 mil reais de imposto ou gasto com vendas. É por isso, gente, só destacando, que vendedores precisam trazer para a empresa qual que é a conta que a gente faz. A gente contrata um vendedor, a gente contrata um profissional para trazer, no mínimo, 8 vezes o que ele ganha. Se o vendedor não está fazendo 8 vezes mais do que ele vende e tem uma meta de venda, você manda embora. Tá? Por que isso? Porque em alguns segmentos, 50% do que você faz fica com imposto. Né? Uma coisa muito interessante que o Tomás comentou aqui, sobre que assim, a porcentagem do simples pode chegar a 21%. Como eu comentei com vocês, gente, eu ainda calculei imposto pegando tarifas mínimas de 15%, mas pode chegar a 21%. Né? Para vocês terem uma ideia, eu sou servidora pública. 30% do que eu faço
fica com o governo federal. Então, o governo federal me paga e recolhe 30%, tá? E poderia ser mais. Caso eu fosse profissional da saúde, quase 40% dos rendimentos do profissional da saúde fica na mão do empregador, tá? Aliás, em mão de imposto. Então, é complicado, tá? E agora o item 8. O que é o item 8? Só para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Vocês vão dizer, primeiro, qual é a visão de futuro da empresa? Ou seja, o Álvaro vai montar uma loja de computadores. O que ele quer para o futuro da empresa dele? O Guilherme não está aqui hoje, tá? Mas o Guilherme estava pensando em montar uma cervejaria. O que ele quer para o futuro da empresa dele? Ele quer ser a principal cervejaria da região de Uberlândia, da região do Triângulo, do estado de Minas, né? Por exemplo, de novo, vamos supor que o Pedro decida montar uma lanchonete. Não, o Pedro vai montar a cervejaria junto com o Guilherme, eu acho. Né? Então, vocês vão dizer que visão de futuro vocês têm, tá? O Álvaro está querendo montar uma loja de computadores. Qual a visão de futuro dele? Ele quer ser a melhor, a maior, a mais barata, vender os melhores produtos, vender as melhores inovações. Ele quer focar na venda de computadores para o estado, para o município. Qual é o futuro deles? Qual é o futuro deles? Tá? O Caio está aqui falando. Caio também está na cervejaria, que eles pensaram em montar lá em Salvador, por causa da cultura de consumo de cerveja e turismo. Caio, concordo plenamente. Tá? Na dúvida, montar negócio em grandes centros urbanos é uma boa. Tá? E daí, com base nessa visão de futuro, vocês vão montar uma análise SWOT, que nem é que vocês já fizeram. Tá? Então, como vocês estão percebendo, muita coisa que a gente já fez aqui na sala de aula, análise SWOT, planejamento, análise de viabilidade, vocês vão fazer aí no plano de negócio. E é por isso que a gente fez ao longo das últimas semanas, porque eu queria que vocês treinassem. Tá? Na última aula, a nossa aula que vem, tá? Vai ficar faltando só a gente falar de finanças. E, ó, minha sugestão, faça um plano de negócios já agora, tá? Pelo menos até esse tópico 10, para a gente poder fazer junto, até o tópico 8, para a gente poder fazer junto esse tópico 9. Ele não é difícil, mas ele é bastante mais detalhado, tá? Então, eu peço a vocês que tenham em mãos, né, essas tabelinhas de imposto já prontas, já tenham em mãos o faturamento, enfim, já tenham alguma perspectiva do que vocês farão, tá? Porque é mais fácil explicar vocês tendo já alguma ideia, algum projeto em mãos, né? Então, que nem a Jaque, se não me engano, estava querendo montar uma sorveteria, era a Jaque ou era a Vanessa, não tô lembrando agora. Já montem alguma coisa, tá? Para não ficar tão... Ou era Ludmilla. Montem já alguma coisa para a gente não ficar assim tão no vácuo, para ficar mais tranquila a nossa conversa da semana que vem. Certinho, gente? Tudo bem? Então, beleza. Meninos, então, ó, para esse domingo a gente tem a atividade da semana passada, que era falando de grupos. Para essa semana, a gente tem um questionário falando de criatividade, ficou tudo para esse domingo, tá? Então, ó, corram lá, façam, não esqueçam dos questionamentos, e daí, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, gente, só me avisar, tá bom? Belezinha? Então, meninos, ó, é isso, fiquem bem, caso vocês tenham qualquer pipoco, só me avisar. Tchau, gente, bom fim de semana, tá? Obrigado, Mitch. Bom fim de semana para você também. Para você também. Tchau, tchau, gente.